Olá, muito boa tarde. Já está no ar o Mundo Record News desta quinta-feira, 19 de novembro. Seja bem-vindo. Aeroportos de Cabo Verde perde 1,5 milhão de passageiros nesse ano devido à Covid-19, segundo um boletim de tráfego da empresa pública Aeroportos e Segurança Aérea. Os aeroportos do país movimentaram mais de 22.800 passageiros em outubro, mantendo a recuperação mensal após a paragem quase total até julho, devido à pandemia da Covid-19, mas já perderam 1,5 milhão de passageiros em 2020, segundo dados oficiais do Boletim de Tráfego da ASA. Apesar da recuperação do movimento que se registrou todos os meses depois da suspensão em finais de março dos voos domésticos e dos voos internacionais comerciais, para conter a propagação da Covid, os aeroportos de Cabo Verde atingiram nos 10 meses de 2020 uma quebra de passageiros de 68,5% face ao anterior. O aeroporto internacional Amílcar Cabral, na Ilha do Sal, a mais turística de Cabo Verde e que tem registrado um movimento anual acima de 1 milhão de passageiros, contou em outubro com apenas 297 pessoas transportadas e 2.035 em voos domésticos. No mesmo mês de 2019, o aeroporto tinha movimentado um total de 91.059 passageiros. E a região africana junta a comunidade mundial no sentido de encorajar todas as pessoas a manipular antimicrobianos com cuidado. Na Semana Mundial da Sensibilização para o Uso Consciente de Antimicrobianos 2020, a diretora regional da OMS para a África avança que a região junta-se à comunidade mundial no sentido de encorajar todas as pessoas a manipularem os antimicrobianos com cuidado e a unirem-se em prol da salvaguarda dos mesmos, chamando a atenção de que a resistência dos antimicrobianos surge quando medicamentos como os antibióticos e os antivirais deixam de funcionar como deveriam e, em alguns casos, deixam por completo de agir porque bactérias, parasitas, fungos e vírus se adaptam e já não respondem a esses fármacos. Em África, apesar da escassez de dados, um estudo recente mostra que está a aparecer uma resistência à artemisinina, um antimicrobiano utilizado no tratamento de paludismo. 1 em cada 10 casos de tuberculose anteriormente tratados é resistente a um ou mais medicamentos antituberculose. A escala mundial considera-se que 1 em cada 10 medicamentos é de qualidade inferior ou falsificado e a região africana é a mais afetada do que outras zonas do globo. Uma boa notícia: a República Democrática do Congo declara fim da última epidemia de ébola no país, depois que surto mata 55 pessoas nos últimos 5 meses. O anúncio foi feito pelo Ministro da Saúde. O surto que infectou 130 pessoas e matou 55 surgiu em junho, semanas antes de uma outra epidemia no leste chegar ao fim. Aquele matou mais de 2.000 pessoas, o segundo maior na história da doença. O responsável atribuiu o sucesso da resposta à pronta disponibilidade de vacinas e tratamentos, bem como aos esforços para mover os centros de tratamento para mais perto das comunidades locais. Os médicos vacinaram 40.000 pessoas em comunidades espalhadas por florestas tropicais que muitas vezes não tinham eletricidade. Eles usaram a tecnologia da cadeia de frio para manter as vacinas em temperaturas tão baixas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Já Angola melhora na índice da Ibrahim, mas ainda é pior de países lusófonos. A análise esteve baseada em fatores como a participação da sociedade civil nas decisões, direitos e inclusão, Estado de Direito e desenvolvimento humano. A Fundação coloca Angola no conjunto de 8 países africanos, onde, segundo o mesmo, ocorrem melhorias na governação no período entre 2010 e 2019. O relatório coloca Angola na posição 43 e indica que o país somou 40 pontos, mais 5,4 do que em 2010. De acordo com a Fundação, Angola é o terceiro país entre os 54 que mais melhorou nos últimos 5 anos. Informação que, para este especialista, carece de uma análise profunda.
e explica o porquê. Eu não sei com que variáveis este instituto trabalhou para chegar à conclusão que chegou, mas em bom rigor, Angola ainda não está no top 8 dos melhores países para se viver. Podemos vir a ser com trabalho, com dedicação e não com estudos pouco credíveis que podem até colocar em causa a idoneidade das nossas instituições. Apesar de toda esta dinâmica positiva, Angola, portanto, é o pior país da zona austral e também, portanto, o pior país, portanto, entre os palopes. Já aqui um conjunto de esforços que ainda precisam ser empreendidos pelo governo para dar exatamente ao povo o nível de governação que seja condizente com um país que tem 20 anos, mais de 20 anos ou pouco mais de 20 anos de paz. Este outro especialista defende também que o relatório contrasta com a realidade atual, em função do nível de carência e pobreza que agravou nos últimos anos. O desemprego e deficiência no acesso a serviços básicos, com destaque para educação, saúde, saneamento básico e outros, ainda estão longe do alcance de várias famílias. As organizações mundiais têm uma visão um bocadinho diferente daquilo que é real. E qual é a realidade? Falta de desemprego, pobreza extrema, falta de qualidade de Serviço Nacional de Saúde, isto é verdade, falta de eletricidade por tudo que é canto do país e onde há não tem qualidade, é verdade. O saneamento básico, podemos aqui considerar a cidade de Luanda como uma das cidades mais sujas e isto tudo é paradoxal se falarmos aqui como uma boa governação da Angola. Já na Somália, pelo menos 6 pessoas morrem e outros 8 ficam feridos depois que um homem-bomba explode perto de um restaurante. De acordo com autoridades policiais, o ataque que ocorreu, um homem-bomba detonou um cinturão de explosivos. O alvo era o restaurante que é muito frequentado por agentes da polícia na região. Os feridos foram levados de imediato para hospitais. Nenhum grupo ainda assumiu a responsabilidade pelo ataque. Mas o grupo Al-Shabaab da Somália, afiliado à Al-Qaeda, assumiu a responsabilidade por ataques semelhantes no chifre da África. O ataque ocorreu horas depois que militares somalis afirmaram que capturaram 3 comandantes graduados do grupo Al-Shabaab em uma operação no centro do país. Israel realiza ataques aéreos a pelo menos 8 alvos militares na Síria. Segundo o exército israelense, os locais atacados pertenciam às Forças Armadas sírias e à Guarda Revolucionária do Irã. Os alvos ficavam entre a região de fronteira dos dois países e a periferia da capital síria, Damasco. O motivo do bombardeio foi a instalação de equipamentos militares na região. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que não vai tolerar qualquer tipo de ataque vindo do território sírio. Bashar al-Assad, presidente da Síria, não reconhece a presença de forças iranianas atuando no país.